A casa dos Oliveira ficava no final da Rua das Acácias, em Águas Claras, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Era uma construção antiga, com paredes grossas de adobe e um amplo quintal onde Dona Conceição cultivava suas ervas e flores. Foi ali que Paulo cresceu, entre o cheiro de alecrim e as histórias que o avô Antônio contava na varanda durante as tardes quentes de verão. Paulo era o filho do meio de 3 irmãos. O mais velho, Ricardo, tinha seguido os passos do pai e se tornado contador, assumindo boa parte dos negócios da família. A caçula, Mariana, havia se mudado para São Paulo para cursar medicina, voltando apenas em feriados e datas especiais. Paulo permaneceu em Águas Claras, trabalhando como professor de história no colégio municipal. Naquele domingo de março, como era tradição, a família se reunia para o almoço. Dona Conceição caprichara no frango com quiabo e na costelinha de porco, pratos que faziam a fama de sua cozinha. O pai, seu Joaquim, já estava na cabeceira da mesa, com o jornal dobrado ao lado, enquanto o avô Antônio cochilava na cadeira de balanço. Ricardo chegou pontualmente às 11, acompanhado da esposa Luísa e dos filhos gêmeos de 5 anos. Mariana tinha avisado que se atrasaria um pouco, pois pegara a estrada mais tarde que o previsto. E o Mateus? Não vem hoje? Perguntou Luísa, ao perceber que Paulo estava sozinho. Paulo respirou fundo antes de responder. Mateus, seu companheiro há 3 anos, normalmente o acompanhava nos almoços familiares. Ele não vem. Nós terminamos. Um silêncio desconfortável pairou pela sala. Dona Conceição, que já tinha demonstrado várias vezes sua afeição por Mateus, aproximou-se do filho e tocou seu ombro. O que aconteceu, meu filho? Paulo sentiu um nó na garganta. Não queria falar sobre aquilo, não ali, não naquele momento. Mas as perguntas viriam de qualquer forma, e talvez fosse melhor acabar logo com aquilo. Recebi uma proposta para dar aulas em Portugal. Na Universidade de Coimbra. Ricardo, que mexia distraidamente no celular, ergueu os olhos surpreso. Portugal? E você vai aceitar? Já aceitei. Começo daqui a 2 meses. A notícia caiu como uma bomba na sala. Seu Joaquim, que até então permanecia calado, bateu com a mão na mesa. E você decide isso sem consultar ninguém? Sem falar com a família? Pai, eu tenho 34 anos. Não preciso de permissão para decidir sobre a minha vida. Mas e a casa que você acabou de comprar? E suas aulas no colégio? Simplesmente vai largar tudo porque recebeu uma proposta? Isso não é coisa que se faça. Paulo sabia que essa reação viria. O pai nunca entendeu suas escolhas, sempre achando que sabia o que era melhor para os filhos. Ricardo, por sua vez, parecia dividido entre apoiar o irmão e concordar com o pai, como sempre fazia. É uma oportunidade única, pai. Vou dar aulas de história do Brasil, participar de pesquisas. É tudo que eu sempre quis. Tudo o que você sempre quis era desapontar sua família, isso sim, rosnou seu Joaquim. Ricardo nunca nos deu esse tipo de dor de cabeça. Está aqui, cuidando dos negócios, da família. E você? Só sabe fugir. Dona Conceição interveio, tentando acalmar os ânimos. Joaquim, não fale assim. Paulo tem o direito de seguir o caminho dele. E o que aconteceu com o Mateus? Perguntou Luísa, tentando entender a situação toda. Ele não vai com você? Paulo balançou a cabeça. Ele não quer sair do Brasil. Tem a família dele, o trabalho no hospital. Tentamos encontrar uma solução, mas... A campainha tocou, interrompendo a conversa. Era Mariana chegando, com sua energia habitual. Ao entrar, percebeu imediatamente a tensão no ar. Nossa, que clima pesado. O que aconteceu? Seu irmão está abandonando tudo para ir embora do país, respondeu seu Joaquim, levantando-se da mesa. Mariana olhou para Paulo, confusa. É verdade, Paulinho? Vou dar aulas em Coimbra. É um contrato de 2 anos, prorrogável. Os olhos de Mariana se iluminaram. Uau, isso é incrível!
Parabéns. Seu Joaquim lançou um olhar irritado para a filha. Claro que você ia apoiar essa loucura. Vocês dois são iguais, só pensam em si mesmos. Pai, exclamou Mariana, indignada. Como pode dizer uma coisa dessas? É uma oportunidade profissional importante para o Paulo. Importante para ele, e a família? E sua mãe, que vai ficar preocupada com o filho do outro lado do oceano? E o avô de vocês, que pode não estar mais aqui quando ele voltar? O avô Antônio, que parecia dormir, abriu os olhos. Deixe o menino, Joaquim. A vida é curta demais para vivermos pelos outros. Ricardo, que até então observava a discussão em silêncio, finalmente se manifestou. Pai, o Paulo já é um homem adulto. Se ele quer ir, devíamos apoiá-lo. Você diz isso porque não é você que está abandonando a família. Sempre foi o filho responsável, Ricardo. Pena que seus irmãos não seguiram seu exemplo. Paulo sentia o sangue ferver. Sempre a mesma história, sempre a mesma comparação. Ricardo era o filho perfeito, o exemplo a ser seguido. Ele e Mariana eram os problemáticos, os que davam trabalho. Não estou abandonando ninguém. Estou buscando crescer profissionalmente. Por que é tão difícil entender isso? Porque você sempre foi assim, disparou seu Joaquim. Sempre fez tudo do seu jeito, sem pensar nas consequências. Primeiro, foi morar sozinho quando podia muito bem ficar aqui. Depois, esse relacionamento com o Mateus, que todo mundo na cidade comenta. Agora, vai embora do país. Joaquim, exclamou Dona Conceição. Não fale assim do Paulo. Ele nunca nos deu motivo de vergonha. Eu tenho orgulho de quem eu sou, pai, disse Paulo, a voz trêmula. E sempre respeitei você, mesmo quando você não me respeitava. Seu Joaquim saiu da sala sem responder, batendo a porta ao passar. Dona Conceição olhou para o filho com lágrimas nos olhos. Ele vai entender, meu filho. Só precisa de tempo. Paulo duvidava disso. A relação com o pai sempre fora difícil, mas nos últimos anos tinha piorado. O pai nunca aceitara completamente sua sexualidade e agora, com essa história de Portugal, o abismo entre eles só aumentaria. No quintal, sob a sombra da velha mangueira, Paulo contou a Mariana todos os detalhes sobre a proposta de Coimbra e o fim do relacionamento com Mateus. Ela o escutava atentamente, oferecendo o apoio que ele tanto precisava naquele momento. Você tem certeza que quer ir? Perguntou ela, quando ele terminou de falar. Tenho. É o que eu preciso fazer agora. Mariana abraçou o irmão. Então vá. E não se preocupe com o pai. Eu cuido dele. Paulo sorriu, grato pelo apoio da irmã. No fundo, ele sabia que essa decisão mudaria completamente sua vida e a dinâmica familiar. Mas algumas pontes precisam ser cruzadas, mesmo quando não se sabe o que existe do outro lado. O céu de Coimbra tinha um azul diferente. Foi o que Paulo pensou ao deixar o pequeno apartamento que alugara no centro histórico da cidade portuguesa. 6 meses haviam se passado desde a tempestuosa reunião familiar, e agora ele caminhava pelas ruas estreitas e sinuosas em direção à universidade. O outono pintava as árvores de tons dourados, criando um cenário que parecia saído de um cartão postal. A adaptação não tinha sido fácil. A solidão dos primeiros meses o fez questionar várias vezes se tinha tomado a decisão certa. Os telefonemas para Mateus foram ficando mais raros até cessarem completamente. As videochamadas com a mãe e Mariana, no entanto, eram frequentes. Ricardo também aparecia às vezes, sempre com os sobrinhos acenando animados para o tio que morava do outro lado do mar. Do pai, Paulo só tinha notícias através da mãe. Seu Joaquim recusava-se a participar das chamadas. Naquela manhã, Paulo receberá um e-mail da coordenação do departamento, elogiando sua palestra sobre a influência portuguesa na arquitetura colonial brasileira. O coordenador sugerira a publicação do trabalho em uma revista acadêmica de prestígio. Era o tipo de reconhecimento que Paulo jamais teria conseguido no Colégio Municipal de Águas Claras.
Mesmo assim, enquanto observava os estudantes atravessando o pátio da universidade, sentiu aquela familiar pontada de saudade. No final da tarde, voltou para o apartamento e preparou-se para a videochamada semanal com a mãe. Sentou-se em frente ao computador, ajustando a luz para que ela pudesse vê-lo bem. O rosto de Dona Conceição surgiu na tela, os cabelos mais grisalhos do que ele se lembrava. Oi, mãe. Tudo bem por aí? Tudo, meu filho. E você? Como foi a semana? Começaram a conversa como sempre, falando sobre o tempo, as aulas, as pequenas conquistas diárias. Dona Conceição contou sobre a nova receita de bolo que tinha experimentado e como as rosas do jardim estavam florindo bonitas este ano. Paulo percebeu que a mãe parecia mais cansada que o normal. Mãe, aconteceu alguma coisa? A senhora parece preocupada. Dona Conceição hesitou antes de responder. Seu pai não está bem, Paulo. Ele tem andado muito nervoso, brigando com todo mundo. Ontem, discutiu com Ricardo por causa da administração da loja e disse coisas terríveis. Paulo sentiu um aperto no peito. Mesmo à distância, os problemas familiares o alcançavam. O que aconteceu exatamente? Seu pai quer que Ricardo amplie a loja, abra uma filial em Belo Horizonte. Ricardo acha que não é o momento, que é arriscado. A discussão foi feia. Seu irmão saiu daqui dizendo que não volta mais. Paulo conhecia bem aquele cenário. O pai sempre teve grandes ambições para os negócios da família, enquanto Ricardo era mais cauteloso, preferia crescer aos poucos. Mas o conflito agora parecia ter atingido um novo patamar. E o vovô? Como ele está? O rosto de Dona Conceição se entristeceu ainda mais. Seu avô está mais fraco a cada dia. O médico veio aqui semana passada e disse que ele precisa fazer alguns exames. Estou preocupada, Paulo. Mãe, se a senhora precisar que eu volte. Não, meu filho. Você está construindo sua vida aí. Nós vamos resolver as coisas por aqui. A chamada terminou com a promessa de que Paulo ligaria para Ricardo e tentaria entender melhor a situação. O que Dona Conceição não contou foi que seu Joaquim tinha mencionado várias vezes a ausência de Paulo como parte do problema. Se seu filho estivesse aqui, poderia ajudar na expansão da loja. Mas ele preferiu ir embora, não é mesmo, dizia ele, sempre que o assunto surgia. Na manhã seguinte, Paulo tentou contato com Ricardo, mas só conseguiu falar com Luísa. A cunhada confirmou que a briga tinha sido séria. Ricardo estava dormindo no sofá do escritório há 3 dias, recusando-se a voltar para a casa dos pais até que seu Joaquim reconsiderasse a ideia da expansão. Ele está obcecado com isso, Paulo. Quer investir todas as economias da família nessa nova loja. Ricardo calculou os riscos e acha que é uma péssima ideia. Seu pai não quer ouvir. E a Mariana? Ela sabe de tudo isso? Mariana esteve aqui ontem. Tentou conversar com seu pai, mas ele está irredutível. Disse que se Ricardo não quer assumir a responsabilidade, ele vai entregar tudo nas mãos de um gerente. Paulo desligou o telefone sentindo o peso da culpa. Se estivesse em Águas Claras, talvez pudesse ajudar a resolver a situação. Ou talvez só piorasse tudo. Seu relacionamento com o pai nunca fora dos mais tranquilos. À noite, recebeu uma mensagem de Mariana: as coisas estão ficando complicadas por aqui. O pai está cada vez mais difícil. Vovô quer falar com você, pode fazer uma videochamada amanhã? Paulo respondeu que sim, sentindo uma crescente ansiedade. As notícias de casa raramente eram boas ultimamente. Antes de dormir, remexeu em uma caixa onde guardava lembranças do Brasil. Entre fotos e pequenos objetos, encontrou o velho relógio de bolso que o avô lhe dera quando completará 18 anos. Para que você nunca perca a noção do tempo, dissera o avô Antônio na ocasião. Quanto tempo ainda teria com o avô? A ideia de perdê-lo enquanto estava longe era insuportável. No dia seguinte, após as aulas, Paulo fez a videochamada prometida. O rosto enrugado do avô apareceu na tela, os olhos azuis ainda vivos, mas o corpo visivelmente mais frágil. Meu neto,
exclamou ele, com um sorriso. Como está Portugal? As portuguesas já caíram no seu charme? Paulo riu, aliviado por ver que o senso de humor do avô permanecia intacto. Estou bem, vovô. E o senhor? Mamãe me disse que está precisando fazer alguns exames. Ah, sua mãe se preocupa demais. É só uma fraqueza normal da idade. Mas não foi para falar da minha saúde que pedi para você ligar. É sobre seu pai e seu irmão. O avô contou sua versão dos acontecimentos. Segundo ele, Joaquim estava enfrentando dificuldades financeiras há algum tempo, mas escondia isso da família. A expansão da loja era uma tentativa desesperada de reverter a situação. Seu pai sempre foi orgulhoso demais para admitir quando precisa de ajuda. Agora, está brigando com Ricardo porque ele descobriu a verdade sobre as dívidas. Dívidas? Que dívidas, vovô? Seu pai pegou um empréstimo grande no banco há 2 anos para reformar a loja. Depois, veio a pandemia, as vendas caíram, e ele acabou se endividando mais ainda. A ideia da filial em Belo Horizonte é um último recurso para tentar recuperar o investimento perdido. Paulo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Seu pai, sempre tão controlado com as finanças, tão crítico com quem não sabia administrar dinheiro, estava afundado em dívidas. Isso explicava muita coisa, o nervosismo crescente, as brigas constantes, a amargura ainda maior quando Paulo decidiu ir para Portugal. Por que ele não conta a verdade para a família? Poderíamos ajudar. Seu pai é de outra geração, Paulo. Para ele, um homem que não consegue sustentar a própria família é um fracassado. Ele prefere arriscar tudo numa jogada desesperada a admitir que está em apuros. Depois da conversa com o avô, Paulo passou a noite em claro, pensando em como poderia ajudar à distância. Enviou um longo e-mail para Ricardo, compartilhando o que havia descoberto e sugerindo que procurassem juntos uma solução para os problemas financeiros do pai. Também escreveu para Mariana, pedindo que ficasse de olho no avô e desse mais apoio à mãe nesse momento difícil. 2 dias depois, Ricardo respondeu. A mensagem era curta e direta: conheço a situação das dívidas há meses. Tentei ajudar, mas o pai não aceita. Agora, ele quer colocar a casa como garantia de um novo empréstimo. A situação está fora de controle. Paulo percebeu que precisava fazer algo mais concreto. Olhou para o calendário acadêmico, faltavam 3 semanas para o recesso de inverno. Talvez fosse hora de voltar ao Brasil, mesmo que temporariamente. Quando comentou sobre a possibilidade com seus colegas de departamento, encontrou mais compreensão do que esperava. A coordenadora, uma senhora portuguesa de temperamento forte mas coração mole, ofereceu-se para reorganizar suas aulas. Família é família, Paulo. Vá resolver o que precisa resolver e volte quando puder. Naquela noite, após comprar as passagens de avião, Paulo ligou para a mãe. Estou indo para casa na próxima semana. Não conte para o pai, por favor. Quero conversar com ele pessoalmente. Oh, meu filho. Seu pai vai ficar tão feliz de te ver, mesmo que não admita. Paulo não estava tão certo disso. Temia que sua presença só piorasse as coisas, que o pai interpretasse sua volta como um fracasso, como uma confirmação de que nunca deveria ter saído de Águas Claras. Mas não podia ficar de braços cruzados enquanto a família desmoronava. Antes de dormir, olhou mais uma vez para o relógio do avô. O tempo estava passando, e algumas distâncias não podiam ser mantidas por muito tempo. O avião pousou em Belo Horizonte com 2 horas de atraso. Paulo pegou sua única mala na esteira e seguiu para o ponto de táxi. O calor sufocante de dezembro o recebeu como um abraço apertado demais, lembrando-o da diferença entre o inverno português e o verão brasileiro. Durante o trajeto até a rodoviária, observou a cidade movimentada, as decorações de Natal nas lojas e o céu claro, tão diferente do cinza constante que havia deixado em Coimbra. O ônibus para Águas Claras partiu pontualmente às 4 da tarde. Paulo se acomodou junto à janela, tentando organizar os pensamentos. As 3 horas de viagem pareceram uma eternidade. O que diria ao pai? Como abordaria o assunto das dívidas sem piorar a situação?
Mariana o esperaria na rodoviária, conforme combinado, mas a ideia de chegar de surpresa para o resto da família o deixava ansioso. Quando finalmente o ônibus estacionou na pequena rodoviária de Águas Claras, já era noite. Paulo avistou Mariana assim que desceu. Ela parecia mais magra, os cabelos mais curtos. Os irmãos se abraçaram longamente. Você parece um europeu agora, brincou ela, ajudando-o com a mala. Está mais pálido. E você está mais magra. Andou pulando refeições de novo? Rotina de hospital, você sabe como é. Vamos, peguei o carro da mamãe emprestado. Ela está ansiosa te esperando. Só nós duas sabemos que você vem. Durante o caminho, Mariana atualizou o irmão sobre os últimos acontecimentos. Ricardo e o pai não se falavam há quase 2 semanas. Luísa tentava mediar a situação, mas sem sucesso. O avô Antônio tinha feito os exames e aguardava os resultados, embora os médicos já tivessem indicado que seu coração estava fraco demais. Dona Conceição dividia-se entre cuidar do sogro e tentar acalmar o marido, cada dia mais irritadiço. E como vamos fazer? Eu apareço em casa assim, sem avisar? Combinei com a mamãe. Vamos direto para a casa do Ricardo. Ele sabe que você está vindo. O plano é conversarmos primeiro, os 3, antes de confrontar o pai. A casa de Ricardo ficava em um condomínio na parte nova da cidade. Quando chegaram, Luiz abriu a porta e abraçou o cunhado com carinho. Os sobrinhos já estavam dormindo, então falaram em voz baixa na sala de estar. Ricardo apareceu minutos depois, o rosto cansado mostrando o peso das últimas semanas. Os irmãos se abraçaram sem dizer nada, um abraço que carregava todo o desconforto da distância e a familiaridade que nem o tempo nem o espaço conseguem apagar. Como estão as coisas realmente? Perguntou Paulo, assim que se sentaram. Ricardo esfregou o rosto com as mãos antes de responder. Piores do que imaginávamos. Descobri, por acaso, que o pai hipotecou a casa há 6 meses. A loja está praticamente falida. Ele tentou esconder de todos nós, mas os fornecedores começaram a ligar cobrando, e eu acabei descobrindo a verdade. Quanto ele deve? Mais de R$ 300.000, entre empréstimos bancários e dívidas com fornecedores. A pandemia foi só o começo. Ele fez investimentos ruins, comprou estoque demais, e quando as vendas não aconteceram como esperava, a situação desandou. Paulo sentiu um nó na garganta. A loja dos Oliveira existia há mais de 30 anos. Era o orgulho de seu Joaquim, o legado que pretendia deixar para os filhos. E por que ele quer abrir uma filial em Belo Horizonte se está nessa situação? Esse é o ponto, respondeu Ricardo, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Ele acredita que uma loja na capital, com mais movimento, pode salvar o negócio. Está disposto a arriscar tudo no que ele chama de o cartada final. É loucura, acrescentou Mariana. Ele nem tem capital para isso. Teria que pegar mais empréstimos, dar mais garantias. Eu tentei mostrar os números, continuou Ricardo. Fiz planilhas, projeções, tudo indica que seria um desastre. Ele não quer ouvir. Diz que estou sendo medroso, que não tenho visão para os negócios. Paulo ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo tudo aquilo. Seu pai sempre fora obstinado, mas nunca imaginara que ele pudesse chegar a esse ponto. O que vocês acham que devemos fazer? Eu sugeri um processo de recuperação, disse Ricardo. Vender parte do estoque com desconto para levantar capital, renegociar as dívidas, talvez até vender o terreno que temos perto da represa. É possível salvar a loja principal, mas ele precisa aceitar que a expansão é inviável. E a mamãe? Ela sabe de tudo isso? Sabe mais do que demonstra, respondeu Mariana. Ela me disse que o pai tem tido dificuldades para dormir, anda bebendo mais que o normal. Está com medo de perder tudo, inclusive a casa. E o vovô? O vovô é o único que consegue falar com ele sem que ele exploda. Mas o vovô também está cada vez mais frágil. Na semana passada, teve uma crise e precisou ir ao hospital. Nada grave, mas a idade pesa.
Luísa, que tinha ido preparar um café, voltou à sala trazendo uma bandeja. Seu pai esteve aqui anteontem, ela disse, enquanto servia as xícaras. Veio ver as crianças. Parecia abatido, mais velho. Paulo sentiu o peso da culpa sobre os ombros. Devia ter voltado antes, devia ter tentado entender melhor a situação da família antes de partir para Portugal. Mas de que adiantava pensar assim agora? Vamos conversar com ele amanhã, decidiu. Os três juntos. Mostrar que estamos do lado dele, que queremos ajudar. Não vai ser fácil, alertou Ricardo. Ele está com muita raiva de mim por eu não apoiar a ideia da filial. E de você por ter ido embora. Ele mencionou você na última discussão, acrescentou Mariana. Disse que você fugiu quando as coisas começaram a ficar difíceis, que não tem compromisso com a família. Paulo sentiu como se tivesse levado um soco. Era injusto. Quando decidirá ir para Portugal, a situação financeira da família, pelo menos segundo o que o pai deixava transparecer, era estável. Jamais teria partido se soubesse dos problemas. Seja como for, disse ele, tentando manter a calma, precisamos resolver isso como família. Não podemos deixar o pai afundar tudo por orgulho. Combinaram de se encontrar na manhã seguinte em frente à loja. Paulo passaria a noite na casa de Ricardo. Antes de se recolherem, Mariana mostrou ao irmão os últimos resultados dos exames do avô. Os médicos acham que ele não deve passar deste ano. O coração está muito fraco. Ele sabe disso, mas pediu que não contássemos para ninguém ainda. Quer resolver as coisas em paz, como ele mesmo disse. Paulo sentiu os olhos encherem de lágrimas. O avô sempre fora seu porto seguro, a pessoa que o entendia e apoiava incondicionalmente. A ideia de perdê-lo era devastadora. Naquela noite, dormiu pouco. Acordou antes do amanhecer e ficou olhando pela janela, vendo o dia clarear lentamente sobre águas claras. A cidade praticamente não mudará em 6 meses, mas ele se sentia um estrangeiro. Pegou o relógio do avô, que sempre carregava consigo, e ficou observando os ponteiros avançarem. Cada minuto o aproximava do confronto inevitável com o pai. Às 9 da manhã, conforme combinado, os irmãos se encontraram em frente à loja dos Oliveira. O estabelecimento, que Paulo lembrava sempre cheio de clientes, estava quase vazio. Um único funcionário organizava algumas mercadorias nas prateleiras. Ricardo cumprimentou o rapaz, que pareceu surpreso ao ver Paulo. Professor. Voltou de Portugal? Todo mundo achava que o senhor não voltaria mais. Estou só de visita, Josué. Como vão as coisas por aqui? O funcionário hesitou, olhando para Ricardo antes de responder. Andamos meio devagar, professor. Mas vai melhorar, seu Joaquim diz que tem planos grandes. Ricardo indicou o escritório nos fundos da loja. Ele está lá? Sim, chegou bem cedo hoje. Trouxe um café da padaria para ele, mas mal tocou. Os irmãos se entreolharam, preocupados. Ricardo foi à frente, batendo levemente na porta do escritório. Pai. Podemos entrar? A voz de seu Joaquim soou cansada do outro lado da porta. O que você quer agora, Ricardo? Já não basta ter virado a família contra mim? Não é isso, pai. Precisamos conversar. É importante. Depois de um momento de silêncio, a porta se abriu. Seu Joaquim parecia ter envelhecido 10 anos nos 6 meses em que Paulo estivera fora. Os cabelos, antes apenas grisalhos nas têmporas, estavam quase completamente brancos. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e a postura, sempre ereta e confiante, agora demonstrava o peso dos problemas que carregava. Ao ver Paulo, arregalou os olhos, surpreso. O que você está fazendo aqui? A pergunta não trazia a hostilidade que Paulo esperava, apenas um cansaço infinito. Vim ajudar, pai. Estamos preocupados com o senhor. Seu Joaquim deu um passo para trás, permitindo que eles entrassem no pequeno escritório. A mesa estava coberta de papéis, faturas, notificações do banco. Uma garrafa de cachaça pela metade descansava ao lado do telefone.
Ajudar, repetiu, com um riso amargo. Agora vocês querem ajudar? Quando estou prestes a perder tudo o que construí a vida inteira. Mariana fechou a porta atrás de si, criando um espaço íntimo onde as verdades poderiam finalmente ser ditas. Pai, sabemos da situação. O Ricardo nos contou sobre as dívidas, a hipoteca da casa. Seu Joaquim olhou para o filho mais velho com raiva. Claro que contou. O senhor sabe tudo, que acha que entende mais de negócios que o próprio pai. Não é questão de saber mais ou menos, interveio Paulo. É questão de buscarmos juntos uma solução. O senhor não precisa enfrentar isso sozinho. E o que você entende disso, Paulo? Passou a vida inteira entre livros, nunca se interessou pela loja. Agora vem da Europa querendo me dizer como resolver os problemas que eu mesmo criei. Havia mais mágoa que raiva nas palavras do pai. Paulo respirou fundo, tentando não se deixar abalar. O senhor tem razão, não entendo de comércio como o Ricardo ou o senhor. Mas entendo que somos uma família, e famílias se ajudam nos momentos difíceis. Seu Joaquim sentou-se pesadamente na cadeira, passando a mão pelo rosto cansado. Eu estraguei tudo, murmurou, mais para si mesmo que para os filhos. 30 anos de trabalho, e agora vou perder tudo por causa de decisões estúpidas. Ricardo se aproximou, colocando uma mão no ombro do pai. Ainda dá tempo de consertar, pai. Podemos renegociar as dívidas, vender alguns ativos, reorganizar a loja. Mas precisamos ser realistas. A filial em Belo Horizonte é um risco grande demais no momento. Seu Joaquim não respondeu imediatamente. Olhou para os 3 filhos, um a um, como se os visse realmente pela primeira vez em muito tempo. Vocês acham que ainda tem jeito? A vulnerabilidade na voz do pai fez o coração de Paulo apertar. Nunca o vira assim, tão derrotado, tão perdido. Tem jeito, pai, respondeu Mariana, aproximando-se também. Mas o senhor tem que nos deixar ajudar. Tem que ser honesto sobre a situação real. Naquele pequeno escritório nos fundos da loja, com o sol da manhã entrando timidamente pela janela empoeirada, a família Oliveira finalmente começou a derrubar as barreiras que haviam construído ao longo dos anos. Seu Joaquim contou sobre os investimentos mal-sucedidos, as dívidas que foram se acumulando, o medo de decepcionar a esposa e os filhos, o orgulho que o impediu de pedir ajuda quando ainda havia tempo. Paulo ofereceu parte de suas economias para ajudar a quitar as dívidas mais urgentes. Ricardo apresentou um plano detalhado de reestruturação do negócio. Mariana prometeu conversar com alguns amigos advogados sobre a possibilidade de renegociar os empréstimos em melhores condições. Quando saíram da loja, horas depois, o sol já estava alto no céu. Tinham um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez em meses, havia um plano concreto, um caminho a seguir. Vamos passar na casa da mamãe, sugeriu Mariana. Ela está ansiosa para ver você, Paulo. E o vovô também. Enquanto caminhavam pela rua principal de Águas Claras, Paulo percebeu que, de alguma forma, precisará ir para longe para entender o verdadeiro significado de lar. Não era um lugar, nem mesmo as pessoas, mas os laços invisíveis que os mantinham unidos, mesmo quando tudo parecia desmoronar. A casa na Rua das Acácias continuava a mesma, com as trepadeiras subindo pelas paredes e o balanço de madeira pendurado na mangueira do quintal. Paulo sentiu um misto de nostalgia e apreensão enquanto caminhava pelo portão de entrada, acompanhado dos irmãos. O latido animado de Tobias, o velho vira-lata da família, anunciou sua chegada. Dona Conceição apareceu na porta, secando as mãos no avental. Ao ver Paulo, seus olhos se encheram de lágrimas e ela correu ao encontro do filho, abraçando-o com força. Meu filho! Como você está magro! Não se alimentam direito nessa Europa? Paulo sorriu, sentindo o cheiro familiar de alecrim e sabonete que a mãe sempre carregava consigo. Estou ótimo, mãe. Só com saudade da sua comida. Ela o examinou de cima a baixo, como se verificasse se todas as partes estavam no lugar. Vocês conversaram com seu pai? Como foi? Foi melhor do que esperávamos, respondeu Mariana. Pelo menos ele aceitou conversar.
Dona Conceição suspirou, aliviada. Graças a Deus. Essa situação já estava me deixando doente. Venham, entrem. Seu avô está na varanda, esperando por vocês. O avô Antônio estava sentado em sua cadeira de balanço, envolto em uma manta fina apesar do calor da manhã. Seu rosto iluminou-se ao ver os netos. Paulo notou como ele havia emagrecido, como a pele parecia mais transparente, revelando as veias azuladas por baixo. Mas os olhos azuis, herdados pela neta Mariana, mantinham o mesmo brilho vivo de sempre. Olha só quem voltou das terras de Camões, exclamou o avô, estendendo os braços para receber o abraço do neto. Conte-me tudo, Paulo. Como é a vida por lá? As mulheres são bonitas como dizem? Paulo riu, sentando-se ao lado do avô. Começou a contar sobre Coimbra, as ruas estreitas, os estudantes com suas capas pretas, o rio Mondego. O avô escutava atentamente, fazendo perguntas, como se pudesse viajar através das palavras do neto. Dona Conceição foi para a cozinha preparar um café, seguida por Mariana. Ricardo recebeu uma ligação e afastou-se para atender, deixando Paulo e o avô a sós na varanda. E então, meu neto, vocês conseguiram falar com seu pai sobre as dívidas? Sim, vovô. Foi difícil, mas ele acabou admitindo que precisa de ajuda. Ricardo está elaborando um plano para reorganizar a loja, e eu vou usar parte das minhas economias para ajudar com as dívidas mais urgentes. O avô balançou a cabeça, pensativo. Seu pai sempre foi cabeça dura. Igualzinho ao meu pai, seu bisavô Augusto. Também era comerciante, sabia? Tinha uma venda no centro de Ouro Preto. Perdeu tudo num incêndio e nunca se recuperou. Morreu amargo, brigado com os filhos. Paulo nunca tinha ouvido essa história familiar. O senhor nunca contou isso antes, vovô. Algumas histórias só fazem sentido em certos momentos, meu filho. Seu pai cresceu ouvindo sobre o fracasso do avô, prometendo a si mesmo que jamais cometeria os mesmos erros. O problema é que, tentando tanto não ser como o pai, ele acabou repetindo o mesmo padrão, no orgulho que impede de pedir ajuda. O avô parou para tomar fôlego, a respiração mais laboriosa que o normal. Você está bem, vovô? Quer que eu chame a mamãe? Estou bem, só um pouco cansado. A idade pesa, meu filho. Mas preciso te contar uma coisa, antes que seu pai chegue. O avô inclinou-se para a frente, baixando a voz. Seu pai não quis que eu contasse, mas acho que você tem o direito de saber. Quando você decidiu ir para Portugal, seu pai ficou arrasado. Não por raiva ou decepção, como você pensou, mas porque estava contando com você. Comigo? Como assim? Ele tinha planos para vocês dois administrarem a loja juntos. Ricardo cuidaria das finanças, e você do relacionamento com os clientes. Sempre disse que você tinha um jeito especial com as pessoas, algo que ele e Ricardo não tinham. Quando você anunciou que ia embora, ele interpretou como uma rejeição, como se você estivesse dizendo que a loja, o negócio da família, não era bom o suficiente para você. Paulo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante todos aqueles anos, acreditara que o pai o considerava um fracasso por não seguir a carreira de administração, por escolher ser professor. Nunca imaginara que, na verdade, ele valorizava justamente o que Paulo tinha de diferente. Por que ele nunca me disse isso? Ah, Paulo, seu pai é um homem de outra época. Para ele, certas coisas não precisam ser ditas, deveriam ser entendidas. É o mesmo homem que nunca disse eu te amo para nenhum dos filhos, mas que trabalhava 16 horas por dia para garantir que vocês tivessem uma vida confortável. Paulo ficou em silêncio, absorvendo aquela revelação. Quantos mal-entendidos poderiam ter sido evitados se seu pai simplesmente tivesse expressado seus sentimentos e expectativas? Quando comecei a perceber que ele estava com problemas financeiros, continuou o avô, sugeri que ele contasse para vocês, que pedisse ajuda. Ele se recusou. Disse que não podia sobrecarregar os filhos com seus erros. Especialmente você, que estava construindo uma nova vida em outro país. Mas isso é loucura, vovô. Somos família.
Para o seu pai, ser o provedor, o pilar da família, é a sua identidade. Admitir que falhou nisso é como perder quem ele é. Ouviram o barulho de um carro estacionando em frente à casa. Pela janela, Paulo viu o pai descendo do velho Chevette azul que dirigia há anos. Parecia mais abatido que mais cedo, no escritório da loja, como se cada problema pesasse fisicamente sobre seus ombros. Conversem, Paulo, pediu o avô, apertando a mão do neto. De verdade. Sem orgulho, sem mágoas. A vida é curta demais para desperdiçarmos tempo com desentendimentos. Seu Joaquim entrou na casa em silêncio, cumprimentando a esposa com um beijo rápido na testa. Ele e Paulo se encararam por alguns instantes, a tensão palpável no ar. Foi Dona Conceição quem quebrou o gelo. O almoço está quase pronto. Joaquim, por que você e Paulo não vão buscar aquela garrafa de vinho que guardamos para ocasiões especiais? Está lá no porão. Era uma desculpa óbvia para que os dois ficassem a sós, mas ninguém contestou. Paulo seguiu o pai até o pequeno porão sob a escada, um espaço apertado que servia como adega improvisada e depósito de ferramentas. Seu avô contou. Sobre a história da loja, não foi? Perguntou seu Joaquim, enquanto procurava a garrafa entre as prateleiras. Sim. Por que o senhor nunca me disse que queria que eu trabalhasse na loja com você e o Ricardo? O pai suspirou, encontrando finalmente a garrafa de vinho tinto que procurava. Achei que você soubesse. Sempre falei da loja como um negócio de família, como algo que construí para vocês. Mas o senhor sempre comparava meus resultados na escola com os do Ricardo, sempre dizia como ele tinha aptidão para os negócios. Por que ele precisava desenvolver isso? Você já tinha o seu talento natural, o jeito com as pessoas. Era ele quem precisava de incentivo para a parte administrativa. Paulo sentiu uma mistura de frustração e alívio. Tantos anos de cobranças e comparações, e no final, era só um pai tentando, da forma torta que conhecia, valorizar as qualidades diferentes de cada filho. Quando você anunciou que ia para Portugal, continuou seu Joaquim, evitando olhar diretamente para o filho, fiquei com raiva, sim. Não só porque estava perdendo seu apoio na loja, mas porque me senti fracassado. Se meu próprio filho preferia ir para o outro lado do mundo a trabalhar comigo, o que isso dizia sobre mim como pai e como homem de negócios? Pai, não tinha nada a ver com o senhor. Era o meu sonho, a minha vocação. Eu sei disso agora. Seu avô passou meses me fazendo enxergar isso. Mas então vieram os problemas financeiros, e o orgulho me impediu de pedir ajuda. Como eu poderia ligar para você em Portugal e dizer que estava perdendo tudo? Que o negócio que deveria ser seu futuro estava afundando por minha culpa? Paulo notou que os olhos do pai estavam úmidos. Em toda a sua vida, nunca o vira chorar. Eu deveria ter sido mais honesto com você, Paulo. Com todos vocês. Talvez as coisas não tivessem chegado a esse ponto. E eu deveria ter tentado entender melhor seus planos, suas expectativas, em vez de simplesmente assumir que o senhor estava sempre me comparando ao Ricardo. Ficaram em silêncio por alguns instantes, o peso de anos de mal-entendidos finalmente sendo reconhecido. Acha que ainda podemos salvar a loja? Perguntou Paulo, finalmente. Com a ajuda de vocês? Sim, acho que podemos. Seu irmão tem boas ideias, por mais que eu tenha resistido a elas. Mas vai levar tempo, e você tem sua vida em Portugal. Posso estender minha estadia por algumas semanas. O semestre já terminou, e tenho colegas que podem cobrir minhas aulas iniciais quando o próximo começar. Seu Joaquim assentiu, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto cansado. Seria bom ter você por perto um pouco mais. Subiram do porão com mais do que a garrafa de vinho. Carregavam o início de uma reconciliação que, embora tardia, ainda poderia salvar não apenas a loja, mas também o relacionamento que ambos pensavam estar irremediavelmente danificado. A semana que se seguiu foi de intenso trabalho para a família Oliveira. Paulo estendeu sua estadia no Brasil por mais um mês, após comunicar a situação à coordenação da universidade em Coimbra, que compreendeu suas razões familiares. Ricardo tirou férias para se dedicar integralmente à reorganização da loja.
Mariana, que não podia abandonar o hospital por muito tempo, ajudava nas horas vagas, principalmente com a parte burocrática. A primeira tarefa foi fazer um inventário completo. Cada produto na loja foi contado, cada nota fiscal organizada, cada dívida catalogada. O cenário era pior do que imaginavam inicialmente. Além dos empréstimos bancários e das dívidas com fornecedores, havia impostos atrasados e uma série de cheques pré-datados que venceriam nas próximas semanas. Se vendermos o terreno perto da represa, conseguimos quitar pelo menos metade das dívidas mais urgentes, sugeriu Ricardo, na pequena sala de reuniões improvisada nos fundos da loja. Aquele terreno era para ser a aposentadoria de vocês, protestou seu Joaquim, referindo-se a ele e Dona Conceição. Era o que planejávamos deixar para vocês três dividirem quando não estivéssemos mais aqui. Pai, de que adianta um terreno se perdermos a loja e a casa, argumentou Mariana. Precisamos ser práticos agora. Paulo, que revisava as planilhas financeiras no notebook, teve uma ideia. E se, em vez de vender, construíssemos algo ali? O terreno fica perto da represa, que é o principal ponto turístico da cidade. Poderíamos fazer uma pousada pequena, ou talvez um restaurante. Ricardo franziu a testa, considerando a ideia. Mas isso exigiria mais investimento, não menos. De onde viria o dinheiro para a construção? Podemos buscar um sócio investidor, respondeu Paulo. Águas Claras tem recebido cada vez mais turistas nos últimos anos, e não há muitas opções de hospedagem de qualidade. Nunca tive sócios, resmungou seu Joaquim. Sócios só trazem problemas. Querem mudar o jeito como as coisas funcionam. Paulo e Ricardo trocaram olhares. O velho hábito do pai de querer controlar tudo estava ressurgindo. Pai, às vezes é preciso abrir mão de um pouco de controle para salvar o todo, disse Paulo, gentilmente. Pense nisso como uma expansão do negócio da família, não como uma perda. Para a surpresa de todos, foi Dona Conceição quem ofereceu a solução. E se eu for a sócia? Perguntou ela, entrando na sala com uma bandeja de café. Tenho a herança que meus pais deixaram. Nunca usei porque era para uma emergência. Acho que chegou a hora. Seu Joaquim olhou para a esposa, atônito. Que herança? Você nunca me falou sobre isso. Porque você sempre quis fazer tudo sozinho, Joaquim. Sempre disse que era sua responsabilidade sustentar a família. Mas agora somos uma equipe, todos nós. E eu tenho quase 60 mil reais guardados. A revelação deixou todos em silêncio. Dona Conceição, sempre vista como a dona de casa dedicada, revelava uma faceta que ninguém, nem mesmo seu marido, conhecia. Mãe, a senhora tem certeza? Perguntou Mariana. É a sua segurança financeira. Qual segurança maior do que ver minha família unida, meus filhos e meu marido trabalhando juntos? Além disso, sempre quis ter meu próprio negócio. Uma pousada seria perfeita. Poderia cozinhar para os hóspedes, recebê-los. O entusiasmo de Dona Conceição era contagiante. Mesmo seu Joaquim, inicialmente resistente à ideia, começou a considerar as possibilidades. Precisaríamos de um bom arquiteto, comentou ele, já visualizando o projeto. O terreno tem uma vista privilegiada para o lago. Tenho um amigo que se formou em arquitetura, disse Paulo. Trabalhou em projetos semelhantes em Tiradentes. Posso entrar em contato com ele. Nascia ali o projeto Represa, como Ricardo o batizou ao criar uma nova pasta em seu computador. Enquanto planejavam a futura pousada, continuavam a trabalhar na recuperação da loja. A primeira medida foi uma liquidação para reduzir o estoque e gerar caixa imediato. Paulo usou seus contatos na prefeitura e na escola para divulgar a promoção, que acabou atraindo clientes até de cidades vizinhas. Nunca vi a loja tão cheia, comentou seu Joaquim, observando o movimento no segundo dia de liquidação. Talvez devêssemos fazer isso mais vezes. É uma estratégia comum no varejo, pai, explicou Ricardo. Renovação de estoque, promoções sazonais. Mantém os clientes interessados. Aos poucos, a relação entre pai e filhos ganhava novos contornos.
Seu Joaquim, antes resistente a qualquer sugestão, começava a valorizar as ideias e conhecimentos que cada um trazia para o negócio. Paulo, com sua facilidade de comunicação, assumiu a parte de marketing e relacionamento com clientes. Ricardo continuou responsável pelas finanças e logística. Mariana, nos momentos que conseguia estar presente, ajudava com a organização física da loja, criando ambientes mais atrativos. Em casa, a dinâmica familiar também mudava. As refeições, antes silenciosas ou pontuadas por conversas superficiais, tornaram-se momentos de discussão sobre os próximos passos, celebração das pequenas vitórias, planejamento do futuro. O avô Antônio, embora cada dia mais fraco fisicamente, participava ativamente, aconselhando com a sabedoria de quem já enfrentará muitas tempestades na vida. Uma tarde, enquanto organizavam o depósito da loja, Paulo e seu pai encontraram uma caixa de fotografias antigas. Sentaram-se no chão de cimento, entre prateleiras empoeiradas, e passaram horas relembrando histórias que as imagens evocavam. "Lembra dessa aqui?", perguntou seu Joaquim, mostrando uma foto de Paulo criança, fantasiado de cowboy, montado em um cavalo de madeira. "Foi no seu aniversário de 6 anos. Você queria ser John Wayne." Paulo riu, pegando a fotografia. "O chapéu era maior que a minha cabeça." "Você sempre teve imaginação", continuou o pai, com um sorriso nostálgico. Quando tinha 8 anos, transformou o quartinho dos fundos em uma sala de aula e dava lições para seus primos. Já era professor antes mesmo de saber. "E o senhor nunca me disse que notava isso." Seu Joaquim suspirou, passando para a próxima foto. "Eu notava tudo, Paulo. Só não sabia como dizer." Aqueles momentos, aparentemente simples, eram tão importantes quanto as grandes decisões financeiras para reconstruir os laços que o tempo e os mal-entendidos haviam esgarçado. Enquanto a situação da loja aos poucos se estabilizava, o projeto Represa o ganhava forma. O amigo arquiteto de Paulo veio a Águas Claras, conheceu o terreno e criou um projeto para uma pousada com 6 suítes, todas com vista para o lago. O investimento seria considerável, mas com o dinheiro de Dona Conceição, mais um pequeno empréstimo que Ricardo conseguiu negociar com o banco em condições favoráveis, parecia viável. "Poderíamos incluir um café colonial", sugeriu Dona Conceição, durante uma reunião familiar para discutir o projeto. "Servir minhas compotas, bolos, pães caseiros." "E por que não um pequeno restaurante também?", acrescentou Mariana. "Algo simples, com pratos típicos mineiros." A mãe sempre sonhou em ter um restaurante. O entusiasmo com o novo projeto revitalizava toda a família. Até mesmo seu Joaquim, que inicialmente resistira tanto a mudanças, agora falava sobre a pousada com orgulho, mostrando o projeto para amigos e conhecidos. No entanto, nem tudo eram flores. Conforme as semanas passavam, aproximava-se o momento em que Paulo teria que retornar a Portugal. Seu contrato com a universidade não podia ser postergado indefinidamente, e ele tinha compromissos acadêmicos que precisava honrar. "Posso voltar nas férias", garantiu ele para a mãe, que parecia cada dia mais triste com a proximidade da partida. "E ficaremos em contato por videochamada, como antes." "Não é a mesma coisa", respondeu Dona Conceição, arrumando a gola da camisa do filho como fazia quando ele era criança. "Mas entendo que você tem sua vida lá." O avô Antônio, que observava a conversa sentado em sua poltrona favorita, fez um gesto para que Paulo se aproximasse. "Você está dividido, meu neto", disse ele, com sua voz agora mais fraca, mas ainda cheia de sabedoria. "Entre a vida que construiu lá e a família que precisa de você aqui." "É complicado, vovô. Tenho meus alunos, meus projetos de pesquisa. Mas também quero estar presente para ajudar com a loja e a pousada." O avô sorriu, pegando a mão do neto entre as suas, agora enrugadas e marcadas pelo tempo. "Às vezes, a vida nos coloca nessas encruzilhadas para nos ensinar algo importante. A questão não é escolher entre lá e aqui, mas encontrar um modo de honrar os dois caminhos." "Como assim?" "Talvez exista uma maneira de levar um pouco daqui para lá, e trazer um pouco de lá para cá." As palavras enigmáticas do avô ficaram na mente de Paulo enquanto ele tentava finalizar todos os assuntos pendentes antes de sua partida.
Faltava apenas uma semana para seu voo de volta a Portugal, e embora a situação financeira da família estivesse mais estável, ele não conseguia evitar a sensação de que estava abandonando o barco no meio da tempestade. Foi durante uma conversa com o diretor da escola onde havia lecionado que uma ideia começou a tomar forma. O diretor comentou sobre como a cidade estava recebendo cada vez mais turistas estrangeiros, principalmente portugueses interessados nas cidades históricas mineiras, e como seria interessante oferecer cursos de história local em outros idiomas. Naquela noite, Paulo não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, enquanto uma possibilidade se desenhava em sua mente. E se conseguisse criar uma ponte entre Coimbra e Águas Claras? Um programa de intercâmbio cultural, talvez? Alunos portugueses vindo estudar a influência portuguesa na arquitetura e cultura mineira, e alunos brasileiros indo para Coimbra aprender sobre as raízes históricas dessa conexão. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, compartilhou a ideia com a família. Poderia ser parte do diferencial da pousada, explicou, entusiasmado. Um espaço não apenas para se hospedar, mas para aprender sobre a história local, sobre as conexões entre Brasil e Portugal. Como um centro cultural com hospedagem? Perguntou Mariana, intrigada. Exatamente. E eu poderia coordenar isso de Portugal, trazendo grupos de estudantes durante períodos específicos do ano. As possibilidades pareciam infinitas. Seu Joaquim, que a princípio parecia cético, começou a fazer perguntas sobre logística, custos, potencial de mercado. Ricardo já abria seu notebook para começar a incluir esse novo elemento no plano de negócios da pousada. Enquanto a família discutia animadamente, Paulo olhou para o avô, que observava tudo com um sorriso sereno. O ancião piscou para o neto, como se dissesse, envio. Sempre. Existe um caminho. A reconciliação da família Oliveira não era apenas sobre resolver problemas financeiros ou salvar um negócio. Era sobre redescobrir que, independentemente da distância física, os laços familiares podiam se fortalecer através de projetos comuns, sonhos compartilhados e, principalmente, comunicação honesta. Naquela noite, enquanto Paulo arrumava suas malas para o retorno, encontrou o velho relógio de bolso que o avô lhe havia dado anos atrás. Para que você nunca perca a noção do tempo, eram as palavras que o avô usará. Agora, Paulo entendia o verdadeiro significado daquele presente. Não era sobre horas e minutos, mas sobre valorizar o tempo com quem amamos, independentemente de onde estamos no mundo. O aeroporto de Confins estava movimentado naquela manhã de domingo. Paulo aguardava o embarque na sala de espera, acompanhado pela família inteira. Até seu Joaquim fizera questão de dirigir o velho Chevette até Belo Horizonte para se despedir do filho. Era um contraste impressionante com a partida anterior, quando apenas Mariana e a mãe o haviam levado ao aeroporto, enquanto o pai permanecerá em casa, recusando-se a participar do que considerava uma fuga. Não esqueça de ligar assim que chegar, recomendava a dona Conceição pela 10ª vez, ajeitando a gola da camisa do filho num gesto automático de mãe. Vou ligar, mãe, prometo. São só 9 horas de voo mais o tempo da conexão em Lisboa. Ricardo, sempre prático, entregou ao irmão uma pasta com documentos. Aqui está tudo, o contrato com o arquiteto já assinado, as cotações dos materiais para a construção da pousada e o cronograma atualizado. Qualquer novidade, te aviso por e-mail. Paulo assentiu, guardando a pasta na mochila. Nas últimas semanas, haviam conseguido estabilizar a situação da loja, renegociando dívidas e implementando um novo sistema de controle de estoque sugerido por Ricardo. O projeto da pousada estava aprovado e as obras começariam em um mês. Paulo voltaria nas férias de verão para acompanhar o andamento e ajudar no que fosse possível. Você vai perder o lançamento da pedra fundamental, comentou seu Joaquim, referindo-se à pequena cerimônia que planejavam fazer quando a construção da pousada começasse. Mas estarei aqui em espírito, garantiu Paulo. E vocês me mandam fotos e vídeos. O anúncio do embarque interrompeu a conversa. Era a hora das despedidas. Mariana foi a primeira a abraçá-lo. Cuida-se lá em Portugal. E não deixa tanto tempo passar até voltar na próxima vez. Ricardo veio em seguida, com seu abraço sempre contido, mas sincero. Obrigado por tudo, irmão.
Não teríamos conseguido sem você. Dona Conceição não conseguiu conter as lágrimas ao abraçar o filho. Meu coração vai com você, sussurrou ela. Mas volta logo para buscar o resto dele. Por fim, Paulo ficou frente a frente com o pai. Anos de desentendimentos e palavras não ditas pairavam entre eles, mas as últimas semanas haviam construído uma ponte sobre esse abismo. Seu Joaquim, normalmente avesso a demonstrações públicas de afeto, puxou o filho para um abraço apertado. Estou orgulhoso de você, Paulo, disse ele, com a voz embargada. Sempre estive. Aquelas palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão significativas, ficaram ecoando na mente de Paulo enquanto ele caminhava pelo corredor de embarque. Era estranho como algumas frases, ditas no momento certo, tinham o poder de curar feridas que levaram anos para se formar. Já no avião, acomodando-se em seu assento, Paulo sentiu o telefone vibrar no bolso. Era uma mensagem de Mariana: vovô pediu para te dar um abraço extra. Ele queria muito ter vindo, mas o médico não liberou. Te ama muito. Paulo olhou pela janela, vendo a cidade de Belo Horizonte diminuir à medida que o avião ganhava altitude. Não era apenas a distância física que aumentava, mas também sua perspectiva sobre a família, os problemas, o futuro. De cima, tudo parecia menor, mais administrável. Talvez fosse essa vantagem de viver entre dois mundos, o poder enxergar as coisas de ângulos diferentes. A viagem de volta a Portugal foi tranquila, e Paulo usou o tempo para organizar seus pensamentos e planos. Tinha aulas para preparar, artigos para terminar, pesquisas para retomar. Mas agora, um novo projeto se juntava a tudo isso, o programa de intercâmbio cultural entre Coimbra e Águas Claras, centrado na futura pousada da família. Quando o avião pousou em Lisboa, Paulo ligou para a mãe, conforme prometido. A conversa foi rápida, apenas para avisar que estava tudo bem e que em algumas horas estaria em Coimbra. Depois, pegou o trem para a cidade universitária, observando a paisagem portuguesa pela janela e sentindo, pela primeira vez desde que deixara o Brasil, que não estava realmente deixando a família para trás. Eles estavam com ele, no projeto compartilhado, nos planos futuros, na reconciliação que haviam construído juntos. Ao chegar ao seu pequeno apartamento em Coimbra, tudo parecia exatamente como deixará, mas Paulo já não era o mesmo. Algo fundamental havia mudado em sua relação com suas raízes, com a ideia de lar, com o significado de família. 2 dias depois, ainda lutando contra o jet lag, Paulo recebeu um telefonema no meio da madrugada. Era Mariana, a voz entrecortada por soluços. Paulo. Desculpa te ligar a essa hora. Ele se sentou na cama, imediatamente alerta, o coração disparado. O que aconteceu, Mari? É o vovô. Ele teve um infarto há algumas horas. Tentaram reanimá-lo, mas, não deu tempo. Paulo sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. As lágrimas vieram instantaneamente, queimando seus olhos, embaçando sua visão. O avô Antônio, seu porto seguro, seu conselheiro, aquele que sempre o entenderá melhor que qualquer pessoa, havia partido. Estamos todos na casa da mamãe, continuou Mariana. O velório será amanhã cedo. Sei que você acabou de chegar aí, mas... Vou tentar um voo hoje mesmo, respondeu Paulo, já levantando da cama, a mente trabalhando rapidamente para reorganizar compromissos, aulas, reuniões. Avise a família que estou voltando. As horas seguintes foram um borrão de ligações, e-mails explicando a situação para a coordenação da universidade, a compra de passagens de última hora a preços exorbitantes, o táxi até o aeroporto de Lisboa. Tudo automatizado, mecânico, enquanto sua mente estava ainda tentando processar a perda. Durante o voo de volta, Paulo não conseguiu dormir. Lembranças do avô vinham em ondas, o sorriso gentil, as histórias contadas na varanda, a sabedoria transmitida sem alarde, o apoio incondicional em todas as suas escolhas. E, mais recentemente, o papel fundamental que tivera na reconciliação familiar, fazendo com que todos enxergassem além de seus próprios pontos de vista limitados. O avô partirá, mas seu legado permanecia, não apenas nas memórias, mas principalmente nos laços reconstruídos que deixava para trás. O velório foi realizado na casa da família, como era tradição em Águas Claras.
Vizinhos, amigos, antigos alunos de Paulo, todos vieram prestar suas últimas homenagens ao velho Antônio. Seu Joaquim permaneceu ao lado do caixão o tempo todo, o rosto marcado pela dor, mas também por uma aceitação serena. Dona Conceição recebeu os visitantes com a dignidade que sempre a caracterizara, oferecendo café e biscoitos, agradecendo as palavras de conforto. À noite, quando apenas a família permanecia na sala, reunida em torno do caixão, seu Joaquim pediu para falar. Meu pai sempre dizia que a morte não deve ser apenas um momento de tristeza, mas também de reflexão e celebração da vida que se viveu, começou ele, a voz firme apesar da emoção. Antônio Oliveira viveu 89 anos com dignidade, honestidade e amor. Criou seus filhos, viu seus netos crescerem, e nos deixou um exemplo que carregaremos para sempre. Paulo observava o pai, admirado com sua força naquele momento tão difícil. Era o mesmo homem que, semanas antes, parecia derrotado pela vida, afogado em dívidas e orgulho ferido. Agora, sustentava a família com suas palavras de conforto. Mas meu pai também sempre foi prático, continuou seu Joaquim, esboçando um sorriso. Dizia que não devemos nos prender ao passado, que a vida segue, que devemos honrar nossos mortos vivendo bem. E é o que faremos. O enterro, na manhã seguinte, foi simples e emocionante. Após as últimas orações no cemitério, a família retornou para casa. Paulo encontrou sobre sua cama um envelope com seu nome, escrito na caligrafia tremida do avô. Dentro, havia uma carta e o velho relógio de bolso que o avô lhe dera e que Paulo deixará em casa na última viagem. A carta começava com o meu querido neto e continuava com palavras que pareciam ter sido escritas para aquele exato momento, como se o avô soubesse que não estariam mais juntos quando Paulo a lesse. O tempo é o bem mais precioso que temos, dizia um trecho. Não o desperdice com arrependimentos do passado ou preocupações com o futuro. Use-o para construir pontes, não muros. Para unir, não separar. E lembre-se sempre que, não importa onde você esteja, a família é seu porto seguro, seu ponto de partida e seu destino final. Paulo segurou o relógio nas mãos, sentindo seu peso, ouvindo o tic-tac constante que marcava a passagem inexorável do tempo. Era um lembrete tangível da mortalidade, mas também da continuidade da vida, das gerações que se sucedem, das histórias que continuam sendo contadas. Nos dias que se seguiram, a família reorganizou-se para lidar com a ausência do patriarca. Seu Joaquim assumiu naturalmente o papel de conselheiro familiar que antes pertencia ao pai. Ricardo continuou cuidando dos aspectos financeiros da loja e do projeto da pousada. Mariana voltou para São Paulo, prometendo vir mais frequentemente aos fins de semana. Quanto a Paulo, ele estendeu sua estadia por mais alguns dias, ajudando a organizar os pertences do avô e a resolver questões práticas relacionadas à herança. Não havia grandes bens materiais a serem distribuídos, apenas objetos pessoais de valor sentimental e algumas economias que o avô guardara ao longo da vida. Uma semana após o enterro, durante o café da manhã, seu Joaquim entregou a Paulo um envelope. Encontrei isso entre os papéis do vovô, explicou. É para você. Dentro do envelope, havia uma escritura. O avô havia deixado seu antigo apartamento no centro da cidade para Paulo. Era um imóvel pequeno, que estava alugado há anos para uma senhora idosa, gerando uma renda modesta que o avô nunca mencionara. Ele queria que você tivesse um lugar para chamar de seu aqui em Águas Claras, explicou seu Joaquim. Para que nunca se sentisse um visitante em sua própria cidade. Paulo sentiu os olhos encherem de lágrimas. Era um gesto tão típico do avô, prático e ao mesmo tempo profundamente significativo. O que vou fazer com o apartamento? Perguntou ele, mais para si mesmo que para o pai. Isso é com você, filho. Mas tenho uma sugestão, se quiser ouvir. Paulo assentiu, curioso. Você falou sobre criar um programa de intercâmbio entre Coimbra e Águas Claras. Talvez o apartamento possa ser usado como base para isso. Um lugar para estudantes portugueses ficarem quando vierem pesquisar sobre nossa cultura. A ideia era perfeita. Um espaço no coração da cidade histórica, próximo à biblioteca municipal e ao pequeno museu local. E quando Paulo viesse ao Brasil, teria seu próprio espaço, independente mais próximo da família.
Quando finalmente chegou o momento de retornar a Portugal, desta vez para assumir de fato suas responsabilidades acadêmicas, Paulo sentiu-se diferente. Não estava deixando sua família para trás, nem fugindo de suas raízes. Estava simplesmente expandindo o conceito de lar, criando uma ponte entre dois mundos que, antes separados em sua mente, agora se complementavam. No aeroporto, as despedidas foram mais leves, mesmo com a tristeza recente da perda do avô. Havia planos concretos para o futuro, a inauguração da pousada no verão, o início do programa de intercâmbio no semestre seguinte, visitas regulares nos dois sentidos do oceano. Agora sei que você vai voltar, disse seu Joaquim, no último abraço antes do embarque. Não apenas de visita, mas como parte ativa desta família. Paulo sorriu, sentindo a verdade naquelas palavras. A distância geográfica não seria mais um obstáculo, mas uma oportunidade para crescer em duas direções, enriquecendo ambos os lados de sua identidade. No avião, enquanto sobrevoava novamente o Atlântico, Paulo abriu o relógio do avô. Havia algo gravado na parte interna da tampa que nunca notara antes. Era uma frase simples, em latim, tempus fugit, amor manet. O tempo voa, o amor permanece. Sorrindo, Paulo fechou o relógio e o guardou no bolso. O avô, mesmo ausente, continuava a guiá-lo, lembrando-o do que realmente importava. As pontes estavam construídas, os caminhos abertos. Agora, era hora de viver plenamente em ambos os mundos, orando suas raízes e ao mesmo tempo expandindo seus horizontes, exatamente como o avô sempre quisera para ele.